Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, narrados por Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Somos a agência CWB de Notícias. Agora a prestação de serviço, cidadania, utilidade pública, entrevistas, comentários, esportes, depoimentos. Sempre com notícia verdade. Em um minuto tem o comentário da Central TV. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O processo de aração, também conhecido como arada, é muito útil para descompactar a terra e ajudar no desenvolvimento das raízes de sua plantação. Seja mecânica ou animal, esta é uma técnica fundamental que, além de expor o solo à ação do sol, enterra restos de culturas anteriores ou ervas daninhas e ajuda na melhora da infiltração do solo. Utilize a técnica da arada na sua propriedade e ajude no desenvolvimento das raízes, no enterro de culturas antigas e na melhora da infiltração do seu solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. O Apocalipse anuncia o fim dos tempos. E isso está determinado porque os homens não estão mais preocupados com as leis do Criador. Existe um dito popular que é comum a gente ouvir: eu morro e não vejo tudo. E eu posso com muita tranquilidade dizer que não vou ter esta oportunidade de ver tudo. Mas o pouco que eu tenho visto causa nojo, causa espécie o comportamento do ser humano. Milhares de exemplos nos são impostos de como não devemos educar nossos filhos. Vou repetir. Milhares de exemplos são impostos a nós de como não devemos educar os nossos filhos. Repito, milhares de exemplos estão sendo impostos a todos nós de como não educar nossos filhos. E o que mais atormenta tudo isso é ver que isso é normal para a grande mídia, aquela mídia do consórcio. Ela promove e divulga maus exemplos para os jovens, principalmente homens beijando outros homens. Isso na boca. Mulheres com mulheres, em carícias eróticas. O triste é saber que isso nos é imposto. Então, nós sabemos que homens gostam de homens e mulheres gostam de mulheres. Isso existe desde a formação da humanidade. Mas, em um país cristão e religioso como o Brasil, isso não deveria ser promovido. O repugnante é saber que, em uma escola para crianças no Ceará, com aval da Secretaria de Educação, as crianças são incentivadas a se masturbar para ficarem mais calmas. Isso acontece no Ceará, em sua capital, Fortaleza. E, para espanto geral da nação brasileira, o governo do Ceará é do PT. Por que isso acontece? Então eu acho mais que oportuno apresentar isso para pedir a você, que é temente a Deus e vive com respeito às religiões, que vive com respeito aos bons costumes,
Eu peço você muita atenção ao escolher em 2 de outubro o seu representante. Escolha direitinho. Escolha bem. Procure saber quem foi, o que fez, o que é o seu candidato. Se ele representar a você aquilo que você espera, você faz o seguinte: aperta o verde e confirma. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. No primeiro semestre de 2022, o número de novos imóveis comerciais e residenciais no Brasil aumentou 18% em comparação com o mesmo período de 2021. Ao todo, foram vendidas 87.655 unidades nos 6 primeiros meses do ano. E, além disso, os lançamentos somaram 62.414 unidades, volume que representa um incremento de 3% em relação aos 6 primeiros meses de 2021. Os dados foram coletados com 18 empresas associadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. O cardiologista do grupo Angiocárdio, Marcelo Cantarelli, alertou para os riscos das doenças cardiovasculares. Segundo ele, elas são como uma pandemia permanente, já que só no Brasil, de 800 a 1.000 pessoas morrem por causa dessas doenças cardiovasculares todos os dias em nosso território. Em um ano, elas causaram 400.000 mortes. A Organização Mundial da Saúde divulgou, nessa semana, que as doenças não transmissíveis se tornaram a principal causa de morte no mundo. Entre elas estão, além das cardiovasculares, o câncer, diabetes, problemas respiratórios crônicos e também de saúde mental. Há poucos dias das eleições e na reta final das campanhas, o volume de envio de correspondências, sobretudo por candidatos e partidos, é alto. A gente pensa que com a substituição pelas mídias digitais, não há mais espaço para o quê? Para a comunicação em papel. Mas isso não é verdade. Detalhou a Superintendente Nacional de Canais dos Correios, a senhora Paula Ghinatti. Ela lembrou que a vantagem do serviço de mala direta para candidatos e partidos nesse período é a mesma oferecida a empresas, também organizações não governamentais e profissionais liberais. Poder segmentar o envio, mesmo com rede social e o WhatsApp, ainda é muito utilizada a mala direta. O tradicional continua e continua muito forte. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas,
Verduras e Mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. Precisão na informação. Uma proposta em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná pretende facilitar o cancelamento de contratos ou alteração de planos de serviços de telecomunicação. O projeto de lei 427 determina que as concessionárias de serviços públicos de telefonia deverão disponibilizar opções de cancelamento ou alteração de planos e contratos por meio de aplicativos. O novo serviço deverá ser disponibilizado nas mesmas opções das demais formas de atendimento oferecidas atualmente. De acordo com a matéria, o consumidor deverá ser informado dos custos adicionais ou reduzidos na alteração de planos. As concessionárias também deverão informar os serviços que deixarão de ser prestados devido ao cancelamento do contrato. Dessa forma, a proposta pretende garantir ao consumidor, em ambos os casos, o ressarcimento ou bônus de valores pagos antecipadamente. Os consumidores estão cada vez menos procurando por crédito financeiro. Como apontam dados do Serasa Experian, a instituição identificou uma queda de 6,5% no mês de agosto no indicador de demanda do consumidor por crédito, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ainda que o percentual tenha diminuído em relação ao mês anterior, quando registrou uma retração de 11,4%, ele representa a terceira queda consecutiva registrada pelo índice. Segundo o economista da Serasa, Luiz Rabi, essa movimentação é um reflexo do aumento da taxa Selic, que tornou as linhas de crédito mais caras, fazendo com que os consumidores se tornassem mais cautelosos na busca por crédito. Contudo, ele defende que esse encarecimento é necessário para controlar a inflação do país. O ex-deputado federal Roberto Jefferson acionou o Superior Tribunal Militar para que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, sejam condenados por omissão e prevaricação, caso não mande as Forças Armadas agirem contra o Senado e o Supremo Tribunal Federal, em uma pretensa garantia da lei e da ordem em queixa-crime protocolada na Justiça Militar. Jefferson cita o artigo 142 da Constituição Federal, que tem sido usado por bolsonaristas para justificar uma intervenção militar, e acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de prender ilegalmente diversos brasileiros. A Procuradoria-Geral da República sugeriu que o Supremo Tribunal Federal, o STF, arquive o inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro, acusado de interferência na Polícia Federal. A vice-procuradora da República, Lindora Araújo, argumentou que a denúncia não se justifica por conta da ausência de novos elementos que levem a uma conclusão de ação indevida e que nenhuma das apurações da política federal indicam que houve crime. Diante da tal falta de perspectiva de obtenção de novos elementos que autorizem conclusão diversa, é forçoso reconhecer a ausência de elementos mínimos de convicção capazes de justificar o oferecimento de denúncia, estando ausente a justa causa para deflagração de ação penal. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, atualizados, apontam que o preço médio do litro de gasolina nos postos voltou a cair nessa semana e ficou abaixo de R$ 5,00. Esse preço não era registrado desde fevereiro de 2021. A queda é a 12ª consecutiva de 5,04%.
O preço médio do litro da gasolina caiu para 4,97 centavos, ou seja, diminuiu 1,39%, mantendo o menor patamar desta semana encerrada em 20 de fevereiro do último ano. Na época, o valor do combustível era encontrado por 4,91. Por outro lado, o preço mais caro encontrado nos postos do país foi de 6,99. Outro combustível que computou queda no valor médio do litro foi o diesel. De 6,88 caiu para 6,84. Já o preço mais alto do combustível foi achado nesta semana, foi de 8,81. O valor médio do etanol também caiu de 3,53 para 3,43. O máximo encontrado no Brasil pela ANP foi de 6,99. Os usuários do transporte coletivo aprovaram o ônibus elétrico que começou a ser testado em linhas comuns em Curitiba. O veículo, que está em demonstração no município, circulou em linhas diferentes por todos os bairros da cidade. A demonstração do veículo, fabricado pela chinesa Haiger, faz parte dos eventos que celebram a mobilidade sustentável na capital, em setembro. Agora, a Prefeitura da cidade aguarda mais informações técnicas que podem viabilizar a implantação desses equipamentos e, assim, justificar que Curitiba continua sendo a cidade ecológica do Brasil. O projeto de lei 2.298 estabelece piso salarial de R$ 3.845,63 para os guardas municipais. Esse valor será atualizado pela variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Em análise na Câmara dos Deputados, o texto determina que esse piso entrará em vigor na sanção da futura lei, independentemente da jornada de trabalho, e assegurados os salários e remunerações eventualmente superiores. As guardas municipais são uma alternativa de segurança pública e reconhecer um piso salarial é um dever com os serviços prestados em todo o Brasil, afirmou o autor da proposta, o deputado Capitão Alberto Neto. O projeto de lei 229 estabelece desonerações de tributos federais na venda no mercado interno e na importação de veículos ferroviários, bem como de equipamentos usados em sua fabricação e manutenção. Pelo texto, ficam zeradas as cobranças do PIS/PASEP, da COFINS e do Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre trens, locomotivas, vagões de carga ou de passageiros, além de peças e máquinas usadas no modal ferroviário. Segundo o autor, deputado Felício Laterça, o objetivo é garantir à indústria ferroviária nacional igualdade de condições para concorrer com fabricantes estrangeiros. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Precisão na informação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 55 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência, sendo a mais comum a doença de Alzheimer, que atinge 7 entre 10 indivíduos nesta situação em todo o mundo. A OMS alerta para a tendência de aumento preocupante desses números com o envelhecimento da nossa população. Estimativas da Alzheimer's Disease International, sediada no Reino Unido, os números globais poderão chegar a 74,7 milhões
isso em 2030, e 131,5 milhões em 2050. Já aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que em torno de 1,2 milhão de pessoas têm esta doença e a 100 mil novos casos são diagnosticados todo ano. O plano de estrutura cicloviária de Curitiba avança com a contratação de projetos para a implantação de novas rotas voltadas à ciclomobilidade. Isso com integração, a malha que já existe na cidade. Entre os trechos do centro e de outros 12 bairros da cidade, serão implantadas, pelo projeto, novas vias exclusivas para bicicletas. O Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, já concluiu os termos de referência e publicou edital de licitação para a contratação de projetos para mais 23 quilômetros e 700 metros de novas estruturas em 3 lotes. Nesse conjunto, os projetos estão previstos para ligar vias voltadas à ciclomobilidade, que irão contemplar, além do centro, os bairros Cajuru, Uberaba, Jardim das Américas, Lindóia, Guaíra, Vila Fani, Vila Auer, Jardim Social, Alto da 15, Santa Quitéria, Campo Comprido e Cidade Industrial. A cerca de 40 metros abaixo do nível do Mar Báltico, o túnel imenso mais longo do mundo vai ligar a Dinamarca à Alemanha, reduzindo o tempo de viagem entre os 2 países. Quando for inaugurado em 2029, após mais de uma década de planejamento, a construção do túnel em 2020 e nos meses seguintes também agora já está em plena atividade. Um porto temporário foi concluído ao lado dinamarquês e ele vai abrigar a fábrica que, em breve, vai construir as 89 seções maciças de concreto que formarão este grande túnel. A notícia é curiosa. O Ministério da Defesa informou que vai apoiar o Tribunal Superior Eleitoral com envio de tropas para garantir a logística de distribuição das urnas e da segurança das eleições. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro. O trabalho será realizado por meio do acionamento dos comandos militares do Norte, Nordeste, Oeste, Leste, Planalto e Amazônia. O Comando de Operações Aeroespaciais e também o Comando de Defesa Cibernética. Também vão participar da operação o presidente do Tribunal, ministro Alexandre de Moraes, que atendeu ao pedido de tribunais regionais eleitorais e autorizou o envio de militares das Forças Armadas para reforçar a segurança do pleito em 568 localidades de 11 estados, e a medida foi referendada por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Eleitoral. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo
tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Precisão na informação. O Jornal da Central TV Brasil convoca você para o exercício de cidadania e também presta a homenagem à memória do radialista e ator Reginaldo Loyola. A campanha é do Instituto Amo Curitiba. Onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado do interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. O Supremo Tribunal Federal, o STF, manteve a suspensão de uma série de decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, facilitando o acesso às armas de fogo no país. 9 ministros votaram no sentido de manter a decisão do ministro Edson Fachin, relator do caso, que suspendeu os decretos diante da proximidade com as eleições no país e do risco de violência política. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça divergiram no relator, levando o placar de 9-2. O direito à vida compreende, por consequente, um plexo de direitos e garantias constitucionais que dele se obrigam com o propósito final de protegê-los. Portanto, assim como o direito à saúde se presta a garantir o direito à vida de cada cidadão, também o direito de se defender está na Constituição, adequado contra a ameaça injusta à sua própria existência. Parece decorrer de garantia constitucional, constituindo consequência e meio de proteção do seu direito constitucional à vida, diz o trecho desta decisão.
Encerramos aqui o Jornal da Central TV Brasil. Voltamos sempre porque Deus quer. Shalom, irmão. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.